E aí, meu fera, chegamos aqui para falar de três interações para vocês. As três últimas. Íon dipolo, como o nome já está falando, o íon dipolo, logicamente, é a interação entre quem? Entre um íon e uma molécula polar. Então a gente chama isso de íon dipolo. E é a mais forte que tem. É mais forte, inclusive, que a ligação de hidrogênio. Então, como é que isso ocorre? Vamos supor que eu tenha um recipiente, né? E aí, nesse recipiente, eu tenho água, por exemplo, né? Ou HCl, pode ser HCl também, mas vamos botar água, certo? Mas o desenho está mais para HCl, tem razão. Então vamos botar aqui o HCl, tá? E aí você coloca aqui dentro um sal, que tem ligação iônica, que sofre ionização não, dissociação. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqui, ó, eu tenho o sódio, que é carregado positivamente, certo? Eu tenho o sódio aqui, carregado positivamente, e eu tenho o cloro aqui, ó, certo? O HCl, eu falei HCl, escrevi água. Diga aí, velho. Tô velho, não tô não? HCl. Então, HCl, você lembre-se que é ótimo. O hidrogênio é positivo e o cloro é negativo. Então, aqui é como se eu tivesse aqui o hidrogênio de um lado e o cloro do outro. Certo, galera? Então, você observe que o íon dipolo vai ser a atração entre o cátion do íon e o lado negativo da molécula, que no caso é o cloro. Vai ser o lado negativo do íon, o ânion, né, porque vai sofrer dissociação, e o lado positivo da molécula, porque o HCl ele é uma molécula polar. A mesma coisa acontece com a água, certo, galera? Então, essa interação aqui é chamada de íon dipolo. É a interação entre um íon e uma molécula polar. É a mais forte que existe. É a interação entre um cátion, que é carregado positivamente, e o polo negativo da molécula polar. É a interação entre um ânion e o polo positivo, o dipolo positivo da molécula polar. Isso é chamado de íon dipolo. A outra interação é dipolo-dipolo induzido. Eita, Sandrão, e existe, que ocorre entre quem? Ocorre entre uma molécula. Dipolo é polar, né? Uma molécula polar e uma molécula, logicamente, dipolo induzido apolar. É só você misturar uma molécula polar com a polar. Por exemplo, aqui eu tenho uma molécula polar, O2. Está se ligando quem? A água, que é uma molécula polar. Né? Podia ser também um HCl. Podia ser um HCl. Certo? Então, essa interação aqui é uma interação do tipo dipolo induzido. Certo? E aí o que acontece? Como eu tenho aqui, ó, um lado bastante negativo, o que aconteceu? Ele empurrou o par de elétrons para o lado de cá. Observe que a nuvem eletrônica sofreu uma distorção, coisa que não aconteceria. Por quê? Como o O2 é uma molécula polar, ela tende a ter uma nuvem eletrônica homogênea, sem distorção. Agora, se você começar a aproximar uma molécula polar dela, o que, é que vai acontecer? Esse par de elétrons vai ter que correr para o outro lado, né? Porque ele vai se repelir, e aí você vai criar um lado mais positivo e um lado mais negativo. Um lado com déficit de elétrons e outro com excesso de elétrons. Então, ocorre entre uma molécula apolar e uma molécula polar,
o exemplo que a gente deu é uma mistura aí, por exemplo, de gás oxigênio, que é uma molécula polar, com a água, que é uma molécula polar. Então, quando o oxigênio entra em contato com a água, a parte negativa da molécula da água, que a gente fez aqui, ó, certo? Ela vai afastar os elétrons da nuvem eletrônica do oxigênio, vai haver uma distorção, criando um dipolo induzido, certo? Esse polo aqui foi induzido porque ele não existe. Bacana? Beleza, galera? Foi bacana, né, essa observação? Certo? E uma coisa que eu lembrei aqui agora, né? Um exemplo para você saber isso aqui é a solubilidade do oxigênio na água. Se não fosse a solubilidade do oxigênio na água, se não fosse essa interação, como é que o peixinho ia viver? No aquário ou no lago, certo? Como é que ele ia viver? Porque, na verdade, você sabe que o peixe ele respira o O2 dissolvido na água, concorda comigo? Então, graças a essa interação, ele consegue respirar o O2. Você veja como é importante essas pequenas coisas, né? A química é maravilhosa, cara. Você veja como ela é essencial para a vida dos organismos aquáticos, né? A outra que eu vou falar agora é interessantíssima também. A íon dipolo induzido é a nossa sexta e última. Logicamente, íon dipolo induzido é a atração entre um íon, tá na cara, né? Entre um íon, vou fazer aqui embaixo, íon, e dipolo, o íon e uma molécula. Ou desculpa, esse aqui eu já falei. É o íon dipolo induzido, tá, galera? Induzido. Entre uma. Porque o íon dipolo, ou íon dipolo, é o íon e uma molécula polar. Agora é entre um íon e uma molécula apolar. Esse, André, uma molécula polar, um íon, é a atração entre o íon e uma molécula polar. O íon causa uma atração, uma repulsão eletrônica com a nuvem eletrônica da molécula apolar, causando uma deformação na sua nuvem eletrônica, muito parecido com o que aconteceu, que eu falei lá. Por exemplo, o ferro carregado positivamente, após se aproximar do O2, né, ele vai sofrer uma distorção da nuvem eletrônica. Você, como ele é positivo, né, a nuvem eletrônica você vai ter um lado mais negativo, beleza? E um outro mais positivo. E você vai ter uma interação aqui, ó. Essa interação é o que a gente chama de interação íon dipolo induzido. Uma das mais fracas que tem é essa aí. E você veja como é importante. Essa interação é o que mantém a gente vivo, cara. Eita, Sandra, não é? Ela sabe onde é que ela ocorre? Na hemoglobina. Você que é aluno fera em biologia sabe, né, que essa interação é a que ocorre essa interação que ocorre entre o ferro e o O2 na hemoglobina que permite com que você leve o oxigênio para todas as partes do corpo. Certo, galera? Então a gente estudou aí todas as interações, certo? Vamos fazer uma reprisezinha aqui, tá? Uma observação de Sandrão. Observação do tio Sandrão, certo? Vamos lá. Quais são as interações que a gente estudou? Sandrão, a gente estudou, primeiro, dispersão de London ou dipolo induzido, que ocorre em todas, dipolo ou dipolo permanente, né, que ocorre nas moléculas polares. A dispersão de London ocorre nas moléculas apolares ou em átomos, né? Ligações de hidrogênio, que não é ponto de hidrogênio, meu aluno Fera aprendeu, que ocorre nas moléculas que tem H-FON, só precisa ter o FON. A gente estudou a mais forte de todas, a íon dipolo, que ocorre entre o íon e uma molécula polar. Aprendemos também a interação dipolo induzido, que ocorre entre uma molécula polar e uma molécula apolar, né? E ela que você consegue ter uma solubilidade de gás em líquido, né? Em água, por exemplo. E a última, íon dipolo induzido, que é entre um íon e uma molécula apolar.
Gostaria de ressaltar que essas três, todas em homenagem, recebem o nome de Van der Waals, beleza? E que a mais forte é a interação íon-dipolo, lembrando que o tamanho da molécula, a massa da molécula, interfere na interação intermolecular. Bacana? Mas não acabou. Vamos para a nossa próxima aula, que nós vamos falar agora de algumas propriedades dos líquidos. Bora lá!